A gente não poderia começar o BG com um assunto diferente. O desfecho lamentável do caso Raniel Pedro. Foi aqui no Balanço que a gente trouxe, inclusive, ao vivo, o achado do corpo e a entrevista também ao vivo no dia do velório do menino com a mãe e com o próprio padrasto. Por diversas vezes, o nosso consultor Estael Santos analisou esse caso aqui no BG. Por isso, nós vamos voltar a tocar nesse assunto, trazer as minúcias, os detalhes. Está no ar o quadro de segurança aqui no BG. Sete horas e 4 minutinhos, meu querido Estael Santos, abrindo o BG de hoje com um assunto realmente extremamente delicado. Exatamente. Desde ontem, quando nós recebemos a confirmação dessa informação, é importante que se diga, a TV Pajuçara teve acesso a essa informação já há alguns meses. Mas por conta ainda da necessidade de manter o sigilo, por conta de preservar todas essas informações, para que o desfecho pudesse exatamente terminar desta forma, nós preferimos fazer de forma ética e qualificada, manter o sigilo dessa informação. Mas mesmo assim, meu querido Estael, não há como a gente não se chocar, claro, né, com o final de tudo isso. Exatamente isso. Sobretudo com aquilo que nós já mostramos aqui, né? Nós acompanhamos o velório, acompanhamos o achado do corpo em tempo real, enquanto a polícia estava no Recife, né? A mãe e o padrasto estavam no Recife com o secretário de Segurança Pública e, ao mesmo tempo, o corpo sendo achado. Nossa equipe de reportagem foi lá, o Prota acompanhou. Nós mostramos todos os detalhes. Mostramos, inclusive, depois uma entrevista, né, exclusiva com a família, com a mãe, dentro do quarto do garoto. Sabe assim, é estarrecedor. É de arrepiar a alma. E eu vou repetir aquilo que eu estava dizendo a você, meu querido Estael, agora há pouco no camarim. São casos como esse que nos fazem pensar o papel do ser humano nessa vida, sabe? Até que ponto o ser humano é capaz de cometer uma atrocidade tamanha. Bom dia para você. Bom dia, meu dileto amigo. Muito bom dia a todos. Olha, Tiago, o desfecho deste caso realmente nos faz pensar acerca da capacidade criminosa do ser humano. Eu nunca tive dúvida, você também não, da participação do padrasto do pequeno Raniel na morte do garoto. Eu, inclusive, durante o momento que aqui repercutimos o momento ali da prisão do Vitor, né, falávamos aqui que o choro dele não nos comovia, não comovia e nem convencia a polícia. No momento que ele foi preso, suspeito de estupro da prima do pequeno Raniel. E naquele momento eu falava aqui que se ele de fato tivesse participação na morte do pequeno Raniel, a polícia iria descobrir, assim como foi descoberto, né? Agora, Tiago, sinceramente, saber hoje que a mãe também foi presa por participar do assassinato, né, desse crime bárbaro, dessa monstruosidade, aí a nossa mente não consegue compreender como é que uma mãe tem essa capacidade, como é que ela faz essa monstruosidade com seu próprio filho. Um ser que ela gerou dentro do seu ventre, que ela deu à luz e que naturalmente ela deveria amar e proteger e assim não fez, assassinou o garoto junto com o esposo e com o irmão, o cunhado, né? Eu, inclusive, fico imaginando os últimos momentos de vida do pequeno Raniel, o sofrimento vivido por esse garoto nas mãos desses três monstros. É algo que realmente nos assusta, Tiago. Olha, inclusive nós recebemos a imagem do momento da prisão da mãe do Raniel em primeiríssima mão para você, essa fotografia, um flagrante, né? Ela já estava algemada, né? Sendo encaminhada à delegacia, né? São imagens da própria Secretaria de Segurança Pública, que disponibilizou essa imagem, né, para a TV Pajuçara, para o PESCOM da forma geral. E olha aí esse flagrante. Além do mais, meu querido Estael, é difícil a gente imaginar. Você falou bem aí da participação direta da mãe. Isso significa dizer que, segundo a polícia, é importante que se diga isso, porque a polícia está embasada, né, em elementos muito concretos. Provas objetivas. Exatamente, a polícia deixou claro que não são ilações, não é uma imaginação, não é um achismo. Não existe, exatamente. Existe aí provas concretas da participação desses três envolvidos. A Ana Patrícia, a mãe, o Vitor Oliveira, que é o padrasto, e o Wagner Oliveira, que é o irmão do padrasto. Antes que você conclua, eu quero a sua análise sobre isso, porque a gente traz agora
uma retrospectiva de tudo que aconteceu desde o início, feito pelo nosso Bruno Protásio, que acompanhou exatamente em loco todos os detalhes. Vamos ver. Raniel Pedro desapareceu no dia 12 de maio, uma quarta-feira. A família afirmou que ele teria saído de casa pela manhã para ir ao reforço escolar, que fica a poucos metros de onde ele morava com a mãe e o padrasto, no bairro do Clima Bom. Mas o Raniel nunca chegou no reforço. A mãe do garoto foi para Pernambuco, acompanhada do secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça, porque ela suspeitava que o pai do Raniel teria o levado para lá, o que não aconteceu. Na manhã do dia 13 de maio, o corpo do menino de 10 anos foi encontrado coberto por um pano, nesta calçada, bem perto da casa dele. O velório aconteceu no dia seguinte. No quarto do Raniel, a nossa equipe conversou com a mãe e o padrasto da criança. Emocionados, eles cobraram por justiça. O que fizeram com meu filho não existe. Jogaram meu filho no lixo, minha gente. Eu não sei o que fazer. Fizeram muita maldade com ele. Muito. Quebraram o pescocinho dele. Quebraram o dentinho dele. Quebraram os pulsos dele. Não existe isso que fizeram com ele. A família do Raniel chegou a dizer que o menino teria sido estuprado. Informação que até hoje não foi confirmada pelo Instituto Médico Legal. Segundo o laudo do IML, o Raniel morreu de asfixia por aspiração de sangue, provocada por um instrumento contundente. A polícia começou a investigação no local onde o corpo foi encontrado, mas as câmeras de segurança da rua não estavam funcionando. Inicialmente, a única informação que a polícia tinha era sobre o possível percurso que o Raniel teria feito até o reforço escolar. Mas até essa informação mudou com o decorrer das investigações. O mais estranho é que ninguém tinha a lembrança de ter visto o Raniel pela região. A mãe e o padrasto do Raniel começaram a receber ameaças e precisaram deixar o bairro. No dia 21 de junho, Vitor Oliveira foi preso, suspeito de estuprar a prima do Raniel, uma menina de 12 anos. O detalhe é que, segundo a polícia, o Raniel estava em casa quando a prima foi violentada. Mas à época não foi confirmado se o Vitor teria envolvimento na morte do garoto. Após 4 meses sem respostas, Ana Patrícia gravou um vídeo contando o drama que estava vivendo. Sofro muito com a perda do meu filho e até hoje nenhuma solução. Minha gente, parem de estar dizendo que foi eu que matei o meu filho. Parem de dizer que fui eu a culpada. Eu vi o meu filho. Eu vi o meu filho sair de casa. Eu arrumei a bolsinha dele. Eu dei um beijo nele. Ele me deu a benção. Tchau, mamãe. Bateu o portão e até hoje ele não voltou. Uma pessoa dessa só pode sofrer de uma psicopatia. Não é possível. Stael Santos, por favor. Como é que Criminosa... pode analisar o perfil de uma mãe como essa, que além de ter premeditado, participação direta, acobertou e ainda casou com o padrasto do Vitor Oliveira, que estava preso por um outro crime? Exato. Criminosa sem escrúpulos, né, Tiago? Mentiu descaradamente, enganou a sociedade, enganou a família e imaginou que pudesse enganar a polícia. Foi presa, a máscara caiu e nos assusta, né? Uma criminosa sem escrúpulos. Me chama a atenção o fato da vizinhança ter começado a ameaçar a própria mãe, o casal de uma forma geral. Porque certamente ali onde tinha fumaça, há fogo. Eles tinham um conhecimento que eles estavam ali naquela residência consumindo drogas. Porque quem fuma maconha tem um cheiro muito forte, característico. Exato. É difícil você ludibriar esse cheiro, né, esse odor, melhor dizendo, com qualquer outra coisa. Não é tão fácil assim, não é? E a vizinhança, ao que parece, tinha noção do que estava acontecendo ali. Estou errado isso, Stael? Não, eu também penso da mesma forma. Até me recordo que quando ela fez o vídeo junto com o padrasto, estando os dois ali no quarto, eu me recordo que o Vitor mostrava a bolsa do Raniel. Você lembra disso? Olha, aqui estava o lanche dele, né? Aqui o local onde ele estudava.
era um menino muito benquisto, eu não fiz nada, a mãe dele não fez nada. Nesse mesmo momento, no mesmo dia, teve um áudio que viralizou nas redes sociais apontando culpa para ele, né? E também para a mãe. Claro que a vizinhança sabia dessa vida pregressa, né? Do consumo de entorpecentes, e isso, assim como dito por você, onde ali existia fogo, certamente, onde existia fumaça, certamente havia o fogo, né? Olha, o inquérito foi concluído e o trabalho da Polícia Civil foi muito bem feito. É importante que se diga isso, eles não tiveram pressa, não é, Estael, para chegar às conclusões. Tudo baseado em provas concretas. Tudo, claro, para descobrir os verdadeiros culpados em meio a um turbilhão de mentiras, fatos forjados pelos assassinos do garoto. Vamos ver. Inicialmente, a família, especificamente a mãe do Raniel, acionou todo o aparato de segurança e a imprensa alardeando o desaparecimento dele. Nesse desaparecimento, as forças de segurança, através do secretário, foram até Pernambuco. Em Pernambuco, possivelmente a criança estaria com o pai. Ocorre que não estava. Isso, estrategicamente, eles adotaram essa estratégia para ter o descarte do corpo do Raniel, que foi feito pelo cunhado da Patrícia, que seria o irmão do padrasto. Após o encontro do corpo, a gente deu credibilidade a todas as informações que a Patrícia vinha passando, que ela sempre pontuava que o filho teria saído de casa para ir para o reforço. Ocorre que as câmeras daquela localidade que estavam funcionando não capturou o Raniel naquele dia indo para o reforço. Mas, tanto é que nós comprovamos que no dia anterior o Raniel teria ido para o reforço. E naquele dia que ela disse que ele ter desaparecido, ele não foi visto nas câmeras. No decurso da investigação, o laudo cadavérico apontava que após o encontro, a morte do Raniel se dava mais de 20 horas. Isso aí foi todo o deslinde da investigação. Ou seja, o corpo do Raniel estaria dentro de casa. E também foram feitas, a Patrícia fez diversas pesquisas de crimes sexuais. E que ocorre o seguinte, ainda se camuflou a possível motivação do crime, que teria sido de cunho sexual, que não aconteceu. Onde foi camuflar a cena do crime com preservativos e até lesões no Raniel foram provocadas para simular essa situação. Na noite do dia 11, o Wagner foi a única pessoa que esteve lá na residência. E a gente consegue recuperar algumas mensagens que são trocadas entre Vitor e Wagner. O Vitor convida o irmão para usarem drogas lá na residência deles. E a gente teria que ter uma terceira pessoa, porque a Patrícia e o Vitor estariam em Pernambuco. Então, aquela situação, a gente precisaria de uma terceira. Então, o Wagner foi a única pessoa que esteve naquele dia na residência e, por meio de provas técnicas, a gente consegue comprovar que ele, de fato, na madrugada do dia 13, estava exatamente no local onde o corpo do Raniel foi desovado. Os três foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e pela ocultação do cadáver, além do estupro de vulnerável, que a gente não sabe se foi uma simulação ou se realmente existiu o estupro lá na residência. Então, agora, o que se sabe é que tinha material genético, tanto do Vitor, o padrasto, quanto do Wagner, o cunhado. Também foi colhido material genético na cueca do Raniel. Foi feita uma comparação com o material genético dos suspeitos e deu como positivo o material encontrado na cueca com o material genético de Vitor e de Wagner. Eles foram presos no bairro do Clima Bom. Eles estavam na residência do pai do Vitor, tanto a Patrícia como o Wagner.
E a gente tem um outro detalhe nessa história, que a Ana Patrícia se casou com o Vitor, né? Ainda na prisão. Teria sido algum também interesse em fazer isso? A informação que a gente tem é que eles chegaram a casar para ela poder visitar ele no sistema prisional. A gente tem um indício muito forte de que eles usavam droga com frequência na residência e que o Raniel não compactuava com essa situação, ele relatava para outros familiares que era contra aquela situação, e a mãe permitia que os dois usassem drogas lá na residência, além de outras pessoas também entravam lá para usar drogas. Então a gente acredita que o Raniel possivelmente não concordou com alguma situação, acabou sendo agredido covardemente até vir a óbito. Ela foi altamente estratégica em tentar se livrar de uma culpa, apontando como uma violência sexual, e ainda tentou tirar proveito da situação e sensibilizar a sociedade. Ela foi para a imprensa a pedir cobrança da investigação, ela foi para campo de futebol numa final, onde ela foi homenageada junto com os jogadores com a bola, e você percebe que o valor que ela dá a isso, ela transforma logo de cunho financeiro. Logo em seguida ela vende a bola pelo valor de R$ 1.500. Você percebe que durante a situação ela ainda tentou se inscrever num reality para participar, ou seja, ela queria, além de tentar se livrar da culpa, ela queria ganhar dinheiro com a situação. E até uma tentativa de suicídio simulada também Justamente. Ocorreu. Isso daí, ela ainda fez alguns vídeos tentando simular um suicídio. No entanto, foi comprovado que ela não ingeriu nenhum comprimido. Ela faz uma encenação para um suicídio. No entanto, não tinha feito a ingestão de nenhum medicamento. Sempre perdia a mão na educação do filho. Tanto é que ela tem 2 filhos. Um não foi criado por ela. E o segundo, tanto é que familiares já relatam que ela perdia a mão na educação e batendo na criança. Provavelmente, sob o efeito de drogas, e ela tendo esse temperamento, aconteceu o acontecido. Durante as investigações, nós recebemos algumas denúncias informando que existia um pedófilo naquela região do Climabom. Nas investigações, o que foi que a gente fez? A gente solicitou a instauração de um outro inquérito para investigar esse fato, onde fiquei eu e a doutora Adriana à frente da investigação. E nós fizemos buscas e demos cumprimento ao mandado de prisão desse borracheiro. Várias crianças foram vidas, confirmaram a situação de abuso, no entanto, não se confirmou a participação desse borracheiro no homicídio do Raniel. Nesse caso, ele foi preso e já foi, inclusive, condenado. Justamente, ele foi condenado a 17 anos de prisão. E a situação da prima do Raniel com o padrasto se deu da mesma forma. Como a gente não tinha como vincular a situação ao homicídio, a gente foi instaurado um outro inquérito onde se comprovou o abuso sexual do padrasto com essa prima do Raniel, onde ele também foi condenado. Em 23 anos de jornalismo, eu nunca vi tamanha crueldade. Nos assusta, eu devo repetir isso. Eu tenho repercutido casos há 4 anos aqui. Dezembro próximo, 4 anos de quadro segurança. Eu também, Tiago. Nunca tinha visto algo dessa maneira e volto a dizer, né? Tendo a mãe como assassina nesse caso, né? Envolvimento direto no assassinato do próprio filho. Triste. Muito triste. Olha, como a gente já viu, inclusive, nas reportagens, a mãe, Ana Patrícia, assim que comunicou à polícia o desaparecimento do filho, teve essa capacidade de acusar o ex-marido e pai do Raniel de ter levado o menino para Pernambuco, onde ele inclusive reside. Agora a gente sabe que tudo foi planejado para confundir exatamente os investigadores.
Otoniel Pedro, o pai do garoto, falou com o repórter Alan Garcia sobre o esclarecimento do crime e os sentimentos que ele teve nesse desfecho assim tão macabro. Veja. Durante os 6 meses de investigação, Otoniel nunca duvidou que Ana Patrícia seria culpada pela morte do filho do casal. Só não imaginava que seria com tanta crueldade. Aí na cabeça da gente, qual é o ser humano que tem coragem de fazer uma coisa que nem fizeram com o próprio filho? Ela não avisou a mim, nem a gente, que a criança tinha sumido. Ela estava fazendo tudo debaixo de pano. Minha mulher descobriu porque estava olhando nos destaques aí, viu, aí me avisou e eu entrei na linha com ela. Segundo, eu passei o dia todinho na linha com ela. Eu que pedi para ela procurar a polícia, mas ela disse que já tinha procurado. Eu estava preocupado, assim, com aquela preocupação, pensando assim, será que meu filho foi sequestrado? Ela sempre falava comigo pelo zap e sempre pedia a mim para eu não dizer à polícia alagoana, que estava em contato comigo, para que a gente tinha comunicação eu e ela. E tudo que a gente falava, ela pagava lá. Falava comigo sempre no zap, disse a mim que estava sendo investigado, que não era para ligar direto. E outras coisas aí que eu comecei a desconfiar dos... As investigações revelaram que Ana Patrícia, o companheiro Vitor Oliveira e um irmão dele, conhecido como Wagner Oliveira, de 25 anos, estavam drogados quando mataram o menino Raniel. Perguntei a Otoniel se ele sabia que a ex-companheira era usuária de drogas. Quando a gente conheceu, ela fumava, eu consegui fazer ela parar de fumar. E a única coisa que ela fazia era tomar cerveja. Ainda na entrevista, Otoniel falou que sentia como se o filho estivesse sempre sendo vigiado enquanto conversava com ele por telefone. Toda vez que o menino falava comigo, o menino falava poucas palavras. Ele era controlado o que poderia falar e só falava comigo no viva voz. Ela controlava a gente. Muitas vezes eu ficava conversando aqui com a minha esposa, eu digo... Meu filho tá querendo vir muito pra cá, acho que ele tá querendo conversar alguma coisa comigo e a mãe fica tucaiando ele falando comigo, ele tem medo de dizer. Apesar de Otoniel nunca ter duvidado da participação de Ana Patrícia na morte do filho, ele diz não entender o comportamento da ex-companheira, que se casou com Vitor Oliveira, mesmo depois dele ter sido preso, suspeito de estuprar uma prima do garoto Raniel. Como é que vamos botar um companheiro ou uma companheira vai preso pelo estupro de um sobrinho ou de uma sobrinha e essa outra pessoa vai visitar casa com um cara desse na cadeia? Na minha opinião, ela fez isso porque se ela abandonasse ele ia abrir a boca, ele ia ficar desesperado porque foi abandonado e abrir a boca e ia falar a verdade. Ela com medo casou com ele para ter o direito de entrar para visitar ele. Foi a polícia que contou a Otoniel sobre o resultado do inquérito. Perguntei a ele se um dia será capaz de perdoar os assassinos do filho dele. Perdoar? Poxa, Jesus perdoou. Eu nem acredito que isso aconteceu. Eu não consigo ver as fotos dele. Me incomoda. Sei lá, eu fico pensando como é que um ser humano tem capacidade de matar uma coisa dessa. Um menino tão lindo, um menino cheio de vida. Eu tenho outros 3 meninos aqui. O nome de um é Pedro também, Pedro Raniel. O dele era Raniel Pedro. E eu olho para esse daqui e eu digo, meu Deus do céu, não teve nem a oportunidade de conhecer o irmão. E eu sabia que quando ele viesse para cá, que ele queria vir muito, ele ia querer ficar, ele não ia querer mais ir embora, não. Eu estou tentando imaginar a cabeça desse pai, né? Que pode, inclusive, estar se sentindo até culpado, né? Porque ele teve a chance de levar a criança para morar com ele. É um misto de sentimentos nesse exato momento. Stael, eu quero, exatamente nessa roda de conversa nossa aqui, nessa análise criteriosa de tudo que aconteceu, o Bruno Protásio, porque o Prota, ele refez os passos do garoto, os possíveis passos do garoto. Ele esteve na casa do Raniel, onde nós já mostramos, inclusive, a entrevista ao vivo. Ele foi lá cobrir exatamente a descoberta do corpo. Eu queria saber de você, meu querido Protásio.
quando você teve conhecimento do desfecho desse caso, o que passou pela sua cabeça, o que você pensou, você que sentiu de perto, né, teve a oportunidade de olhar nos olhos dessas pessoas? É muito difícil, viu, Thiago? Até para botar em palavras o que a gente sente, o que a gente pensa em relação a um desfecho como esse, porque eu estive aqui no dia que nós encontramos, o corpo foi encontrado, nós fizemos a participação inclusive ao vivo no BG, no dia 13 de maio, mostrando o local que o corpo foi encontrado. À tarde eu voltei aqui para a residência, também para conversar com o padrasto do Raniel e refiz os passos do menino, segundo a versão que a gente tinha, que ele teria saído de casa logo cedo, por volta das 7 horas da manhã, para ir para o reforço escolar. Nesse momento eu conversei só com ele e ele estava muito emocionado, a mãe estava deitada no quarto, preferiu não falar naquele dia, no dia que o corpo foi encontrado, a gente entendeu também. Nós viemos aqui para tentar buscar mais informações para saber o que de fato podia ter acontecido. E no dia seguinte eu voltei para fazer o velório pela manhã. E foi o dia que eu acho que mais me emocionei durante uma entrevista, porque você via a dor de uma mãe, de um padrasto que dizia ser próximo, mas tudo falado inclusive para todos que estavam nos assistindo, estavam nos acompanhando durante o velório do Raniel. E acompanhar a investigação, o desfecho, ver toda essa situação é algo que choca muito. E eu acho que esse é o maior sentimento. Tem a revolta, mas a gente fica muito triste também diante de uma situação como essa, uma vítima, uma criança que está começando a vida, projetando seu futuro e tantas mentiras depois de tudo revelado pela polícia. Para a gente contextualizar aqui a região, a gente estava observando mais precisamente o bairro, Thiago. Ele morava aqui com a família e teria saído de casa naquela versão apresentada para ir para o reforço, que o caminho que ele fazia era por aqui. Indo nessa direção, depois ele entrava à direita e seguia o seu percurso normal até o reforço escolar. Mas eu estou mostrando aqui a área porque a gente começa a contextualizar um pouco mais a situação e era algo que chamava a atenção da nossa equipe desde sempre. Aqui é um bairro que, nesse horário, a partir das 6, 7 da manhã, já há movimento na rua. À frente tem uma escola municipal, tem um posto de saúde que é muito movimentado, tem pessoas andando, circulando já pela rua aqui desse lado. Do outro também a mesma coisa, é uma área onde tem comércio, onde tem residências, obviamente é uma área mais residencial, mas tem um fluxo de pessoas. E na investigação o que nos chamava a atenção é que não tinha nenhuma informação de alguém que viu o Raniel e era um menino conhecido também na área, pelo menos aqui na vizinhança, as pessoas viam ele na rua e ninguém tinha a informação de ter visto ele por aqui. Então eu estou mostrando a imagem aqui da região para mostrar que já é uma área com movimento, mesmo pequeno aqui nesta parte, mas é uma área com pessoas andando, saindo, indo para os seus trabalhos, para os seus afazeres do dia. Isso agora, 7h32 da manhã. Então alguns aspectos nos chamavam a atenção. E aí a gente vai, depois que foi elucidado o caso, com as informações da polícia, fazendo uma retrospectiva também de algumas circunstâncias, tanto de que ninguém viu, as câmeras pelo caminho também não registraram o Raniel aqui na rua. A família, no dia do velório, quando eu estive aqui, foi a primeira a falar sobre a possibilidade de estupro, enquanto o IML não tinha citado nenhum tipo de informação em relação a isso. E aí são esses aspectos que a gente vai colocando em ordem, que depois das informações da polícia vão também fazendo sentido. Mas naquela época era difícil até desconfiar do próprio padrasto, da própria mãe, e a gente que estava em contato direto aqui buscando as informações também não conseguia fazer essa conexão, principalmente pelo que a gente viu desde o começo.
A repórter Beatriz Lacerda também acompanhou o caso, também vai trazer mais detalhes em relação ao caso Raniel. Vamos acompanhar. Essa entrevista com a dona Ana Patrícia Laurentino, a mãe do menino Raniel, ela foi feita no mês de setembro porque eram 4 meses depois da morte, ainda sem desfecho da polícia. E a mãe, naquela época, falou sobre o desejo para que o verdadeiro culpado fosse localizado e preso. E também disse que já em setembro ela sofreu algumas ameaças de morte e teve que se mudar de bairro por conta disso. Naquela entrevista, eu fiz questão de perguntar para a mãe quem tinha matado o filho dela, para que aquela resposta ficasse gravada e hoje a gente pudesse confrontar o que Ana disse naquela época, o que agora a polícia descobre e aponta, inclusive, com vários indícios, a participação da mãe no assassinato do próprio filho. Eu tinha acabado de chegar aqui em Alagoas e tomei conhecimento dessa história terrível contra o pequeno Raniel, de apenas 10 anos. Um crime que ainda era um mistério. Mas já naquela época eu também soube de que a mãe ela poderia estar omitindo algumas informações. Isso, é claro, não é um dado que a gente traz para as entrevistas, nem para o grande público, porque não havia provas. Por mais que o repórter apure essas informações, algumas coisas a gente mantém mesmo em sigilo. Mas já sabendo dessa informação de que a mãe poderia estar mentindo para a polícia, eu fiz questão de provocar a dona Ana Patrícia e ela respondeu com muita frieza, na minha opinião, aquelas perguntas que eu fiz no mês de setembro. Vamos acompanhar o que ela disse. Eu não sei quem matou meu filho. Eu gostaria muito, muito em saber quem matou o meu filho, quem fez essa crueldade, essa barbaridade, porque o meu filho é uma criança de 10 anos, cheio de sonhos, não fazia mal a ninguém. Todo mundo gostava daquela criança, vizinhos, amigos, conhecidos. Não adianta a gente apressar a polícia, apressar a investigação e prender pessoas inocentes. Eu quero que dure o tempo que for necessário, mas que os verdadeiros culpados ou o verdadeiro culpado possa ser preso. E um dia eu quero chegar até essa pessoa e perguntar o porquê ele fez isso com o meu filho. A convivência do Vitor com o meu filho era muito boa mesmo. Ele buscava o menino no colégio, ele tratava o menino como um pai. Ele brincava com o menino e não levantava suspeita nenhuma. E em momento nenhum ele chegou à tia ou à madrinha para dizer que estava sentindo ameaçado, que estava acontecendo alguma coisa que ele não estava gostando. Eu quero que realmente o criminoso ou os criminosos que fizeram isso com meu filho, porque não mataram só o meu filho, mas sim destruíram a minha família inteira. Depois dessa entrevista, a gente fica se perguntando, né? A que ponto chega o grau de dissimulação das pessoas? A dona Patrícia falou nessa entrevista que a polícia não tivesse pressa para descobrir os verdadeiros culpados, sob pena de acusar algum inocente. Realmente, a polícia não teve pressa nenhuma. Foram 6 meses de uma investigação bastante embasada em provas e indícios que vão ser difíceis de rebater a partir de agora. Com a prisão, a mãe e os outros 2 acusados deste crime ficaram à disposição da justiça para se defender somente diante do juiz. Um caso chocante que a gente não vai esquecer nem tão cedo. Nossa solidariedade à família do pequeno Raniel. Do bairro do Farol, Beatriz Lacerda. Bom, dito tudo isso, diante de tudo que foi constatado, meu querido Estael Santos, qual é o procedimento jurídico daqui para frente? Bom, os 3 responderão por homicídio triplamente qualificado, ocultação do cadáver, estupro de vulnerável, né? É importante aqui enfatizar a questão do trabalho policial, né? Da assistência dada no local de crime. Então, toda essa evolução do procedimento investigativo policial, o inquérito policial foi concluído, foi remetido à justiça e agora os 3 responderão e, de certo, serão julgados e condenados por essa barbaridade. Poderemos ter um júri popular? Certamente. Vamos aguardar então os desdobramentos. A gente sabe que existem aí algumas janelas, né? Evidentemente que todos vão ter direito à própria defesa, né? Isso é garantido pela própria Constituição. Mas vamos aguardar, as evidências são muito fortes, realmente embasadas, concretas. E eu quero parabenizar todo o aparato de segurança pública do Estado, porque incansavelmente, desde o início,
do secretário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, com as diligências, todos se envolveram, Instituto de Criminalística. incluídos, exatamente, os técnicos, né, do IML, os peritos criminais, que são importantes porque a perícia foi que atestou exatamente e fundamentou, né, toda essa decisão final da própria investigação. Então, parabéns. E também eu quero deixar muito bem claro aqui o envolvimento de todo o jornalismo da TV Pajuçara. Todos os programas, todos os repórteres, os editores, os cinegrafistas, os produtores, todos desde o início imbuídos na tentativa de trazer sempre a notícia precisa, o fato, verdade, livre de qualquer tendência, fazendo jornalismo sempre com muito profissionalismo. Então, o PSCom fazendo o seu papel, diga-se de passagem, fazendo muito bem. Estael Santos, mais uma vez, muito obrigado, viu? E agradeço, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima, vamos aguardar, tá?